Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa tarde, pessoal. Aqui mais um dia para a gente continuar essa leitura diária do livro do Êxodo durante a Quaresma. Cada dia a gente vai estar lendo um capítulo do Êxodo, aí aos 40 dias da Quaresma a gente vai ter completado o livro do Êxodo. Ontem a gente viu o começo da prosperidade dos israelitas e hoje a gente vai ler o capítulo 2. Começa assim: Moisés é salvo e adotado. Um homem da família de Levi casou-se com uma mulher de seu clã. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era um lindo bebê, guardou escondido durante 3 meses, que mostrou que o faraó queria matar todos os bebês masculinos dos israelitas. Então por isso que ela escondeu ele durante 3 meses. Por isso que é importante, quando a gente lê o livro, a gente saber o contexto dele inteiro. Aí, ó. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou uma cestinha de papiro, calafetou com betume e piche, pôs nela a criança e deixou-a entre os juncos na margem do rio. A irmã do menino postou-se a pouca distância para ver o que lhe acontecia. Então a gente está vendo que Moisés está na água, sendo levado, e a irmã dele está acompanhando de longe, seguindo o rio. A filha do faraó desceu para tomar banho no rio, enquanto as companheiras passeavam na margem do Nilo. Ela viu a cestinha no meio dos juncos e mandou que uma criada a apanhasse. Abrindo-a, viu a criança. Então estava fechado o junco. Aí quando ela abriu, viu que tinha uma criança dentro. Era um menino que chorava. Ela ficou com pena e disse: é uma das crianças dos hebreus. Então a filha do faraó sabia, né, que era aquele que o pai dela estava matando. A irmã do menino disse para a filha do faraó, a irmã dele que estava acompanhando ele no rio: queres que vá chamar uma ama de leite entre as mulheres hebreias para criar o menino? Vai, disse a filha do faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher, que no caso é a mãe de Moisés mesmo: leva o menino, amamenta para mim, e eu te pagarei. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino estava crescido, levou a filha do faraó, que o adotou como filho, e deu-lhe o nome de Moisés, pois disse: eu tirei das águas. Eu já estava citando antes o nome de Moisés, né? Só que eu não tinha falado aqui ainda. Então Moisés significa aquele que é tirado das águas. Gesto profético e fuga de Moisés. Aconteceu naqueles dias que Moisés, sendo já adulto, dirigiu-se para junto de seus irmãos e presenciou os trabalhos forçados. Os irmãos que diz aqui são o povo hebreu, né? Não é que ele foi os irmãos ali dele de sangue, que não tinha. Os irmãos eram os israelitas, né? Ele chama de hebreus aqui. Viu o egípcio matando um dos seus irmãos, um hebreu. Então viu como é que é importante a gente ver na palavra da Escritura? Tem um texto que fala assim: os irmãos de Jesus. E aí as pessoas acham que Nossa Senhora teve outros filhos, mas não é, igual aqui está falando. Os irmãos de Moisés é o seu povo, o povo hebreu. Então tem muitos significados para a palavra irmão. Ainda mais que esse texto do Êxodo ele foi escrito em hebraico e aramaico. Então no texto hebraico ele tem as suas propriedades, né? E fala que no texto hebraico não tem palavra para primos, parentes próximos, etc. Mas aqui a gente vê bem que hebreu quer dizer os irmãos que são aqueles que são do povo dele. Então é só a gente ler um contexto e que aí a gente não usa de pretexto para nada, né? Amém? Olhou para os lados. Hoje a gente está falando muito de não ler as coisas pela metade, né? Para não entender errado. Por isso tem que ler tudo completo. Aí Moisés viu o egípcio matando um de seus irmãos hebreus.
olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e enterrou-o na areia. Então ele viu o egípcio matando alguém do povo dele, ele foi e matou esse e enterrou. Saiu no dia seguinte e viu 2 hebreus brigando. E disse ao agressor: por que agrides o teu companheiro? Este lhe respondeu: quem foi que te nomeou chefe e juiz entre nós? Queres talvez matar-me como matastes o egípcio? Então Moisés assustou-se e disse consigo: com certeza o fato tornou-se conhecido. Olha o que aconteceu. O Moisés viu um egípcio matando alguém do povo dele. Então ele matou o egípcio. Mas no outro dia ele viu 2 do povo dele, um lutando com o outro. E aí ele falou: por que você está brigando com o seu irmão, né, o seu companheiro? E aí eles disseram, né, você vai, falou assim, você vai me matar igual matou o egípcio? E aí Moisés ficou com medo, pensou que isso já devia estar todo mundo sabendo que Moisés era um assassino, que ele matou um egípcio. Quando o faraó soube do acontecido, procurou matar Moisés. Moisés fugiu do faraó e foi parar na terra de Madiã. Ali ficou sentado junto a um poço. Ora, o sacerdote de Madiã tinha 7 filhas, o sacerdote da cidade que ele foi. Estas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas do pai. Chegando os pastores, queriam expulsá-las, mas Moisés levantou-se em defesa delas e deu de beber às ovelhas. Elas chegaram primeiro, elas tinham que pegar, e os outros estavam querendo tirar ela. Moisés foi lá e defendeu. Ao voltarem para junto de Raguel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Elas responderam: é que um egípcio nos livrou dos pastores. Ele mesmo tirou água para nós e deu de beber às ovelhas. Raguel perguntou às filhas: e onde está ele? Por que deixaste lá esse homem? Ide chamá-lo para que coma alguma coisa. Aí, deve ter ido chamar, né? Porque falou assim: Moisés concordou em morar com ele, e este homem deu-lhe a filha Séfora em casamento. Ele teve um filho, a quem ele chamou de Gerson. Então o primeiro filho de Moisés chama Gerson. Pois disse: tornei-me um hóspede em terra estranha. O nome dos filhos tem a ver com o acontecido, né? Moisés é que ele foi tirado das águas, e Gerson tornei-me um hóspede em terra estranha. Passando muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas continuavam gemendo e clamando sob dura escravidão. Olha aqui, chama o povo israelitas, mas também tem um nome de hebreu. Eu não vou falar aqui direito o hebreu porque eu não estou certo porque que chama hebreu. Mas israelita eu já falei ontem, porque o povo israelita, né, que é o nome que Jacó recebeu de Deus. Israel, então todo o povo que nasceu de Jacó são o povo israelita. E os gritos os israelitas continuavam gemendo e clamando sob dura escravidão, e os gritos de socorro devidos à escravidão subiram até Deus. Deus ouviu-lhes os lamentos e lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e tomou conhecimento. E esse é o capítulo 2 do que aconteceu. Então aqui o sacerdote de Madiã se chama Raguel, né, que tinha 7 filhas, e uma das filhas foi dada a Moisés, e Moisés teve esse filho, Gerson. E uma coisa que é interessante também é que o povo, mesmo o Moisés fugiu do Egito, né, e o faraó morreu, só que ainda o povo israelita era clamado sob dura escravidão. E
chega assim, ó, que os gemidos e os clamores chegaram até Deus. E Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando a gente vê do tempo de Jacó e quando José do Egito morreu, aquela aliança com Deus foi esquecida pelo povo. Então, quando o povo clamou a Deus em socorro e o clamor chegou até Deus, Deus lembrou da aliança. Então, isso aqui mostra que Deus nunca esquece da aliança que ele fez com o seu povo. Só que se o povo se esquecer de Deus, Deus fica em silêncio, esperando o povo voltar até ele. Então não mostra aqui que não é Deus que não quer nos ajudar. Não é Deus que não quer nos ajudar. É a gente que esquece de recorrer a Deus para nos livrar das escravidões e para Deus ser a nossa salvação. E Deus olhou para os israelitas e tomou conhecimento. E aí amanhã vai falar da vocação de Moisés. Que aí Moisés é um escolhido para ser o libertador do povo israelita que estava sendo como escravo. Então pedir a Deus hoje essa graça de relembrar as promessas que Deus fez para nós, mas por causa da nossa vida a gente acabou esquecendo de Deus e vivendo uma vida como se Deus não tivesse prometido nada, como se a gente não fosse um povo escolhido por Deus, né? Que os israelitas eram descendentes de Jacó, do povo escolhido, mas às vezes tinham esquecido da promessa que Deus fez para eles. E aí, quando eles clamaram, o clamor deles chegou até Deus. Então a gente precisa falar com Deus para Deus falar com a gente, né? Somos nós que precisamos falar com Deus. Então pedir essa graça de Deus nos dar essa fé e perseverança de lembrar das promessas dele e de a gente rezar com fé. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Uma ótima quaresma para todos. Seja um tempo de conversão e santificação para todos nós.